Ensinamento secreto. Brincadeira, não tem nada secreto. Tudo que nosso Senhor fez em público. Né? Então não há nada secreto na relação, mas enfim, uma coisa direcionada para vocês, então não é realmente Aqui tem uma aula de hoje. Deixa eu só achar meu caderno. É sobre a introdução a uma sese mística. Simplesmente uma introdução rápida para a aplicação da nossa sociedade do Espírito Santo. Hoje na rádio, não sei se vocês escutaram, eu falei justamente também sobre isso, sobre esse tema. Que é um tema que é um tema que se esqueceu hoje, em todo mundo. E com muito mais propriedade no nosso meio tradicional. No nosso meio tradicional já não se fala mais na sese, já não se fala mais em mística. Né? Então é importante para que se entenda o que é a sese e o que é mística. Alguém sabe dizer o que seria sese? A sese seria tipo o exercício Isso. da vontade para exercício da religião. O exercício. Tipo de exercício. Isso seria sese, né? Que vem da palavra grega aí, vem de uma fonte grega. E mística já seria experimento. Né? Um experimento desse exercício. Então, na teologia católica, sempre houve aí uma divisão muito interessante, né? Entre as coisas, os seres naturais e o que é sobrenatural. O natural ali se entende pela filosofia. Então, tudo que é filosofia, né, que em grego significa amor à sabedoria, né, tudo que é filosofia também está incluído dentro desse exercício de ascese, porque para que se compreenda a ascese, ou seja, o exercício da ascese, que é o exercício, né, de renovação da pessoa humana, não somente de renovação, mas um exercício para participar mais do ser de Deus, né, ter uma vida mais íntima de Nosso Senhor, é necessário que se entenda um pouco, né, do caminho natural das coisas. Né. Então, por exemplo, um bebê, quando ele nasce, ele já por volta de 1 ano de idade, ele não vai falar sobre Deus. Né. O bebê vai falar sobre o quê? Mamãe, papai, chupeta, né, comida. Então, ainda é muito mal falado, muito maldito. Não maldito no sentido de... contrário de... Enfim, ficou claro, né? Maldito no sentido de mal dizido. Isso está maldito. Maldito. Vamos lá. Então, o bebê ele vai conhecer as coisas naturais, né, para poder chegar àquele aspecto sobrenatural. Primeiro o bebê conhece a chupeta, conhece a mãe, depois vê o chapéu, né, faz uma ligação do que é um chapéu, logo vê algumas palavras mais difíceis, né, como por exemplo a escola. O bebê já vai ser uma criança, já vai ter uns 3 anos quando vai aprender essa palavra escola. Né, então ele vai conhecendo das coisas pequenininhas, né, as maiores. Então que é aquilo que está mais perto dele visualmente, né, e logo ele vai crescendo para aquilo que está mais intelectualmente, né, aquilo que é mais espiritual. Então, de modo semelhante, acontece com todos nós. Na nossa vida também, inclusive os adultos. Né? Então, o natural da vida do homem nessa terra é que ele comece no conhecimento natural das coisas, como o bebê conhece, e é por isso que existe a filosofia, e logo ele vai subindo ali para o conhecimento sobrenatural da realidade, que é o conhecimento de Deus. Né? E no conhecimento de Deus, nós temos 2 partes aí importantes a saber. A teologia dogmática, a teologia moral, enfim. Este conhecimento doutrinário de Deus, esse conhecimento escrito, que é o catecismo nos ensina, né, que nós aprendemos, todos nós devemos aprender. Mas tem um conhecimento mais excelente de Deus, que é o conhecimento experimental, né, que é o conhecimento de fato de aquelas pessoas que querem atingir uma vida de perfeição. Né, eles não vão saber apenas ali explicar de modo descritivo Nosso Senhor, mas de modo próprio experimental aqui ainda nessa vida, nessa terra. Então são aqueles monges, né, que nós vemos, não somente monges, mas teve muitos místicos, por exemplo, de vida ativa, né, como foi um São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi um místico de vida ativa, um São João Bosco, né, um próprio São João Maria Vianney. Mas também tiveram aqueles místicos, né, de vida contemplativa, como é o próprio caso de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, com os carmelitas, o próprio São Bento, Padre Xavier Maculuf. Então, que foi o último, sim, o último foi o Padre Pio, a gente teve notícias, né? Mas, assim, tem tanto o conhecimento místico experimental de Deus, tanto para aqueles que estão em volta da vida ativa, quanto para aqueles que estão em volta da vida contemplativa. Então, o que?
na aplicação aqui da sociedade do Espírito Santo, por que é importante saber um pouco de ascese, de mística? Porque sem ascese não existe vida espiritual verdadeira. Existe uma caricatura, existe uma imagem, existe uma mentira, né, que se faz passar por uma verdade que parece uma vida espiritual, mas não é. É o pietismo. É um certo pietismo, ou então mesmo uma certa farisaísmo, né? Então o que nós vemos muito nos grupos atualmente, ou é o pietismo, como o senhor falou, que é um certo sentimentalismo na vida espiritual, isso não é vida espiritual, ou o farisaísmo mesmo, né? Que infelizmente nós temos nossos grupos mais tradicionais, mais do que nos modernistas nós temos mais nos nossos, né? Então assim, damos muita importância para aquilo que não é tão importante, né? E pouca importância para aquilo que é essencial. Ora, mas essencial quer dizer aquilo que é mais importante, né? Não o contrário. Então às vezes nós vemos muitas brigas aí por temas muito acidentais, né? Como se fosse assim o fim do mundo, né? Vamos supor, não sei, o que o carinha diz sobre se o Papa está sentado no lado esquerdo ou no lado direito, né? Mas damos pouca importância para aquilo que é mais essencial, como é a salvação da nossa alma, né? E como nós podemos salvar a nossa alma. Então, a ascese, ela vai ensinar qual é o caminho a percorrer. Então, nos seminários tradicionais, hoje em dia, né, e nos modernistas não falam disso, né? Os modernistas têm que cuidar da pastoral, tem que cuidar ali do pessoal, do povo de Deus, né, dos cantos ali da terra, né? Também sou teu povo, Senhor, estamos aqui nessa estrada. E nos tradicionalistas vão estudar simplesmente um repasse, né, para que a gente saiba que isso existe. Então existe esse negócio aí, vocês estudem rapidinho, mas não tenha muita atenção nesse negócio. É assim que faz, né? Isso aí não vai acontecer com nós. Normalmente não acontece com ninguém, né? O que é mentira. Isso acontece. É somente querer. Então aqui entra uma coisa muito importante, a vontade. Na ascese se trabalha a questão da vontade, por isso que eu disse, é somente querer. Por quê? Porque a vontade é aquilo que está relacionado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que nos faz, né, querer a Deus. Então, sem o Espírito Santo é impossível querer a Deus. Então, esse querer é o que nós queremos. Nós queremos aquilo que nós gostamos, normalmente, correto? Então, por exemplo, eu gosto de chocolate Lindt, eu amo chocolate Lindt. Como é? Muito gostoso, Lindt, é um chocolate suíço. Eu amo chocolate Lindt. Então, esse gostar do chocolate Lindt, né, ele vai fazer eu desejar. Se você quiser gravar, você está gravando? Ah, tá. Então vai fazer eu desejar esse chocolate. Então aquilo que eu desejo eu quero. Ora, mas aquilo que eu quero eu amo, de certa forma, tá? Então, a mesma coisa com Deus. Quando nós temos a vontade de amar a Deus, nós vamos amar a Deus. Mas Deus ele é um pouco árduo. O que significa árduo? Árduo não é uma coisa exatamente difícil, é simplesmente árduo. Por exemplo, eu vou para a escola todos os dias. Eu tenho 7 anos de idade, começo a primeira série, e eu sei que tenho que ir para a escola todos os dias. Então, no começo, vai ser árduo levantar às 6 da manhã, ou 5h40, para chegar na escola às 7 horas. Né? Mas eu terei que fazer aquilo diariamente. Né? De segunda a sexta eu tenho que ir para a escola. Então, à medida que eu faço aquilo, apesar de árduo, não se torna difícil. Né? Nem acho difícil, ou seja, então árduo e difícil eles são um pouco distintos. Mesma coisa com Deus. Um relacionamento da vontade com Deus, ou seja, nossa vontade, nosso querer com Deus, também tem essa coisa árdua. Mas no momento em que a gente pega o hábito, né, o costume, se torna uma coisa recorrente. Assim como ir para a escola todos os dias. Sempre vai ter aquele esforço. Né? Mas esse esforço, em um momento, vai se tornar um hábito. Né? Quando se torna um hábito, é mais ou menos como algo automático. Mas isso não quer dizer que não exija uma força, né? Um fazer nosso. Né? Não é que eu simplesmente sento numa cadeira e então a vida da ascese, da mística, começa a existir aí do nada. Né? Não. Então, para Deus também existe essa questão da vontade. E essa questão da vontade existe essa coisa árdua. Né? Mas o árduo não é exatamente difícil. Tá bom? A vontade, ela se relaciona com o Espírito Santo. A vontade se relaciona com o amor. Ora, o que é o Espírito Santo senão o próprio amor? Né? Por isso Santo Agostinho dizia, por isso que a Trindade é 3. Porque tem que ter aquele que ama, aquele que é amado e o próprio amor. Então, aquele que ama o Pai ama o Filho ama o Pai, e o amor é o próprio Espírito Santo. Né? Então, aqui nessa vida, nós participamos do ser de Deus. Nós participamos do ser de Deus, nós participamos propriamente dito do ser do Verbo. Ora, mas quem é o Verbo senão o próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus? Então, por adoção, nós também somos filhos de Deus. Né? Por isso São João Apóstolo vai dizer, né, que ele nos fez filho de Deus. Que de fato somos filhos de Deus por adoção.
Então Deus Pai nos ama, mas Deus Filho evidentemente também nos ama, que é o verbo criado, e nós amamos a Deus. Mas para amar a Deus, precisa do Espírito Santo, precisa da vida da graça. E na SESI vai ensinar como esse amor a Deus pode ser colocado adiante. É uma coisa árdua, como disse, às vezes dá sono, às vezes a gente pode descansar, às vezes a gente pode ficar triste, às vezes a gente pode, enfim, aqueles momentos de baixeza da vida espiritual, né? Mas o importante é não desistir. Então a SES vai ensinar como fazer isso. A vida de trabalho, né? Constante. Isso, é uma vida de exercício, né? Uma vida de trabalho para Deus, né? Ou seja, realmente para Deus. A santidade, o que é a santidade? A SES vai ensinar a alcançar a santidade. A santidade não é outra coisa senão ver o mundo, ou ver tudo aos olhos de Deus. Isso é santidade. Né? Então a SES ela vai ensinar como chegar a isso, a ver as coisas através dos olhos de Deus. Né? Por quê? Porque eu amo a Deus. Então quando eu amo alguma coisa, né, se eu estou... vamos supor que tem um chocolate Lindt. Aí eu pego o chocolate Lindt e põe aqui na mesa. Aí eu amo tanto chocolate Lindt que eu vou começar a falar aqui na mesa enquanto como o chocolate Lindt. Correto? Então assim também com Deus. Eu amo tanto a Deus, né, que a partir do momento que eu estou querendo amar a Deus, estou aproveitando esse Deus, né, eu vou falar de Deus. Então, por isso que se diz que o homem, ele fala aquilo que o coração tem dentro. Então nós falamos aquilo que o coração mostra. E Nosso Senhor fala no Evangelho, onde está o teu tesouro, Aí está também o teu coração. Então aí já é o contrário, ou seja, aí já é o contrário no sentido de caminho inverso, né? Que nós fazemos um tesouro, ou seja, preparamos aquilo que nós queremos, né? E ao preparar aquilo que nós queremos, nosso coração também irá. Então se nós estamos preparando esse caminho de ascese, esse caminho de santidade, esse caminho de desejo da santidade, né? Aí também vai estar nosso coração, mesmo que ainda não esteja. Mas se você já está preparando, você já está colocando os seus boi adiante da carroça, é isso que vai acontecer, é o normal. Né? Mas isso exige o quê? Isso exige uma força, isso exige um exercício, justamente. E as pessoas hoje esqueceram, né, a importância do exercício. O homem, normalmente, o que ele vai querer quando chegar a 18 anos? Ele quer entrar no exército, não é normal isso? Eu mesmo, quando cheguei aos 18 anos, estava em uma indecisão entre o exército ou a vida religiosa, e eu queria ir no exército mesmo. Então é normal que nós homens tenhamos essa vontade de luta. Por quê? Porque nós estamos aqui para lutar mesmo. Depois do pecado original, depois que nossos primeiros pais pecaram ali, né, comendo o fruto proibido, Deus nosso Senhor deixou esta vida de luta para nós homens. Então o normal de nós homens é lutar mesmo, tentar vencer. Então quando nós homens compreendemos que o importante é lutar, e isso quer dizer lutar contra os nossos vícios, contra os nossos defeitos, contra as nossas falhas, quando nós entendemos isso, a nossa vida já não passa a ser uma vida muito triste, uma vida depressiva, uma vida cansativa, no sentido de não tem sentido o que eu estou fazendo. Não, é o contrário. Aí a nossa vida passa a ter um sentido. Entende? O sofrimento passa a ter um sentido. Exatamente. O cansaço. Não, e nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar isso por quê? Porque quando nós lutamos, nós ganhamos certa força de Deus. Né? Deus nosso Senhor. Nós estamos aqui para isso. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegou uma cruz, colocou nas costas dele e foi crucificado. Ele morreu. Ali é uma amostra do que o homem deve fazer. Não que nós saímos com uma cruz, como a nosso Senhor Jesus Cristo, por que não? Se tiver a oportunidade, por que não? Mas normalmente não é assim que acontece. Mas que nós possamos levar o nosso sofrimento, né, a nossa vida, para a cruz, né, de modo metafórico, ou seja, realmente para a morte daquilo que é material. Né, pois nosso Senhor morreu na cruz ali, não é que o seu espírito morreu, né, o espírito não morre. Não é que a sua divindade deixou de existir. A divindade ficou com o corpo e com a alma. Né, mas ali o seu corpo morreu. Né, houve a separação do corpo e da alma. Do mesmo modo, nós também, aqui nesse mundo, devemos ir morrendo aos poucos para o mundo. Né? Isso exige o quê? Isso exige uma certa vontade. Eu devo querer. Então, qual é o remédio para que eu vá morrendo para o mundo? Simplesmente querer. É só isso. Se eu quero, eu consigo. Então, aquelas pessoas que não conseguem, por exemplo, vencer os vícios, né? Não é que se vence os vícios do dia para a noite. Pode ser uma graça de Deus muito grande, pode chegar e vencer o vício do dia para a noite, mas não é isso. Normalmente, o que acontece é que a pessoa quer vencer-se. Por quê? Porque é movida por amor a Deus, porque ela ama aquilo que é o bem mesmo, a bondade mesmo. Né? Então imagina assim, a coisa melhor que vocês podem imaginar na vida de vocês. Né? Aquela coisa melhor. Agora, essa coisa melhor, em Deus, é infinitamente melhor. Né? Então assim, você tem que ter esse desejo, né, de Deus, que é aquilo que é infinitamente melhor, mas não só infinitamente melhor, é eternamente melhor. No momento que eu alcanço Deus, eu terei esse melhor, essa coisa melhor, que eu não posso saber o que é, aquilo que o coração não consegue prescrutar.
né? Por toda a eternidade. Então assim, passou-se 1000 anos, entre aspas, porque lá na eternidade não existe anos, vai ser como um dia, Um momento, né? um momento, mas assim, só de aproveitamento. Né? Não vai ter um pinguinho de tristeza. Alguém já imaginou uma vida dessa? Olha, sem tristeza, sem cansaço, sem ver o Padre Chabel falando, sem, entendeu? É uma coisa que a gente não pode imaginar. É uma coisa muito boa. Não é desagradável o seu falar. A voz é... Entende? Isso é verdade. Olha aí. Vai ser algo assim que a gente não pode imaginar. Né? Eu não posso esperar um momento em que eu deixo de escutar minha voz para escutar a voz de Deus. Entende? Então é isso, meus irmãos. Deus, a gente não pode ser humilde quando a gente imagina Deus, quando a gente deseja Deus. Né? É a única coisa que a gente não pode ser humilde. É na vontade de Deus. Aquilo que é o melhor que você pode desejar na sua vida, repito, aquilo que é o melhor que você pode desejar na sua vida, em Deus é infinitamente melhor. Entende? Então assim, ponha isso na prática, e não somente isso, é eternamente melhor. Então é esse caminho que vai fazer avançar na vida espiritual. Essa ideia. Não tem uma outra ideia que possa avançar na vida espiritual. Então as pessoas hoje esqueceram disso. Né? As pessoas imaginam Deus como um homenzinho de barba branca, né, que está ali esperando a gente, de braço aberto, né, e dizendo, vem meu filho, também, por que não? Né? Deus também é pai, né, ele é eterno. Isso faz até sentido o que nosso Senhor falou, que é a vida, é realmente a vida. É participar da vida de Deus. De fato. É o caminho, a verdade, é a vida. E quando nós temos essa ideia certa de Deus, eu digo certa no sentido ainda análogo, porque Deus, como ele é o ser incriado, né, ele é o criador das todas as coisas, nós somente podemos conhecer Deus do finito, porque nós somos finitos, né, do limitado para o limitado. Então nós conhecemos de forma análoga a Deus. Né? Então, nessa vida realmente não tem assim como conhecer Deus em sua essência. Né? A não ser que a pessoa já faça uma divina união. Isso aí também já é algo muito, muito difícil explicar, porque não é algo muito claro. Mas nós podemos conhecer a Deus dessa forma análoga, das coisas criadas para o incriado, do finito para o infinito. Então somente isso vai fazer eu andar para a vida da ascese. Se a pessoa entra na vida da ascese, da vida da prática espiritual, com outras intenções, ela pode até conseguir avançar um pouco, mas ela não vai conseguir avançar aquilo que tem que avançar. Para avançar na vida espiritual, na ascese, é necessário que se tenha essa ideia de Deus, que é a ideia verdadeira. Por isso Santo Agostinho, ele vai falar, né, quando ele descreve lá a beleza dos corpos. Os corpos, gente, significa, não é corpo de gente humana, não, é corpos. Montanha é um corpo, tudo é um corpo, né, essas coisas materiais. Então, você vê as belezas dos corpos, né, e ele diz, bom, se os corpos são tão bonitos, né, eles que são corpos criados, quanto mais aquele quem criou. Porque Santo Agostinho, vocês conhecem a história de Santo Agostinho, ele teve um passado, uma vida de pecado, uma vida não muito edificante. Então, quando ele se converte justamente com essa ideia, com a beleza dos corpos. Né? Então, se as coisas criadas são belas, né, quanto mais aquele quem as criou. E é exatamente isso. Então, assim, se tem alguma coisa que nós gostamos tanto aqui, que nos impede de avançar na vida espiritual, bom, por que não se pega essa coisa aqui, que nos impede de avançar na vida espiritual, e se aplica em Deus como infinitamente melhor, e assim avança na vida espiritual? Entende? Então, é um remédio, por exemplo, para se livrar de qualquer vício. Qualquer vício que seja, droga, vício contra a pureza, vício de gula, tudo. Qualquer vício que seja, tudo isso que nós queremos aqui nessa vida, em Deus, é infinitamente melhor. Entende? Então, assim, esta é a ideia exata de Deus. Esta é a ideia correta que nós devemos ter de Deus. É a ideia do que nós queremos mesmo. E a felicidade dessa coisa mesmo vem de Deus. Por exemplo, o admirar uma montanha, uma cachoeira, ou qualquer felicidade da vida, essa felicidade veio de Deus. Então, exatamente. E agora imagine possuir o próprio Deus, que é a própria felicidade. Que é a própria felicidade. Quando a gente fala do céu, a gente não fala de uma coisinha assim... Igual dos testemunhos de Jeová, que exato, você pega na cobra, assim. Umas coisinhas assim. Não, a gente fala de Deus mesmo, ali é o céu. É ver Deus em sua essência. Entende? Então o céu é aquilo. Quando a gente fala do céu, a gente está falando do próprio Deus. Né? O céu a gente se atribui a Deus Pai. Aqui na terra a gente atribui ao verbo. Né? O que é o verbo? O verbo é aquele que criou todas as coisas. Né? O verbo é a palavra. Isto é verbo. Significa palavra. Só que Deus, quando fala, ele não fala como os homens. Os homens, eles falam, emitem som. Deus, ele fala e emite a realidade mesma. Então, o falar de Deus é um falar criador. Então, esse mundo que nós vemos é o mundo do verbo. Aqui é o verbo. Mas o que é o verbo? É o próprio Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo se atribui a este mundo. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai lá e morre numa cruz. Por quê? Porque ele mostra o caminho do homem, né, a percorrer nesta vida, que é o caminho da cruz. Justamente, este é o caminho certo. E não há felicidade fora da cruz.
O homem que busca felicidade nesse mundo fora da cruz se engana e se torna mais infeliz. Por quê? Porque ele buscando a cruz ou não buscando a cruz, ele vai passar pela cruz. Né? Seja o homem mais rico do mundo. É um homem mais assim, que tem os iates, as Ferraris, não sei. Ele vai ter sofrimento. Né? Então qual vai ser a diferença do cristão para este homem rico? A diferença do cristão para o homem rico, do bom cristão, que quer percorrer o caminho da César, é que o cristão aprende a amar o sofrimento, a cruz. E o rico, ele foge da cruz. Mas tanto o rico quanto o cristão vão carregar a cruz. E aí tem uma outra diferença. O cristão carrega a cruz, tem mérito. O rico carrega a cruz, sem querer carregar, ademais de ter um grande desgosto, né, perde todo o mérito, porque não oferece a Deus. Tá? Então, se ficou claro como se avança, já qual é o princípio de avanço na vida espiritual? É este. É a ideia correta, né, de Deus, né, a ideia correta do verbo, e sabendo que só podemos ser movidos pela vontade, que é o amor mesmo. E o amor que é o próprio Espírito Santo. Aí tem a Santíssima Trindade, assim, uma coisa realmente que não tem como escapar. Todo mundo acredita em Deus. Todo mundo acredita em Deus, mesmo que não saiba. Mas Deus não tem como não acreditar, porque Deus é o próprio ser. Por isso que ele diz, né? Eu sou o que sou, eu sou o que sou, quando apareceu ali, revelando-se. Né? Então vai e diga que eu sou o que sou, ele é o mesmo ser. Portanto, não há como não acreditar em Deus, não há como não amar a Deus. Deus é o ser supramente amável, é o ser sumamente amável. Tá bom? Então alguém entendeu o Lindt? Ninguém se atrapalhou com o Lindt não, né? Com chocolate. Então vamos lá. Para avançar na vida espiritual, é importante uma coisa, primeiro. A ideia, já falamos, e a oração. Né? O que é a oração? A oração não é outra coisa que a conversa com Deus mesmo. O diálogo com Deus. Normalmente, quando eu amo uma pessoa, quando nós amamos uma pessoa, nossa mãe. Né? Vamos supor que nós amamos nossa mãe. E ao amar a nossa mãe, nós queremos conversar com ela. É normal. Né? Se eu amo muito minha mãe, Se eu quer ligar pra colocar um negócio. se eu amo muito a minha mãe, eu vou conversar com ela. Se eu amo meu amigo, eu vou querer conversar com ele. Né? Se eu amo minha amiga, eu vou conversar com ela. Minha irmã, etc. Então, assim, a oração é esta conversa, esse diálogo com Deus. Né? A oração não precisa ser uma coisa mecânica. Não precisa ser uma coisa simplesmente eu pego o ofício. Claro, o que o ofício é obrigatório para os padres, por exemplo, né, a partir que tem a ordem do subdiaconato. Mas não é somente isso. Na oração também é aquele diálogo. Né, aquele diálogo com Deus. Eu estou comandando assim, e de repente eu começo a conversar com Deus. Olha, Senhor, porque se fosse assim, não sei, poderia ter ocorrido daquele modo, mas não ocorreu. Enfim, né, tem uma oração. Como é que se percebe esta vida de oração? O homem, naturalmente, ele fala sozinho. Olha só, a gente ficou louco. Não, o homem naturalmente fala sozinho. Todos nós. As pessoas às vezes acham que estão ficando loucas porque estão falando sozinho. Né? Isso é natural. Mas isso é natural como um caminho, não natural como uma finalidade. Esta conversa que nós temos sozinho, conosco mesmo, ela deve avançar. Ela deve se tornar uma conversa com Deus, com o tempo. Entende? Então assim, como nós estamos sabendo que já estamos no caminho avançado, se essa nossa conversa que nós temos sozinho, nosso pensamento, às vezes por pensamento, às vezes por palavra mesmo, né, já se torna uma conversa, um diálogo com Deus. Né? Então o homem que avança na vida de ascese, ele vai conseguir conversar com Deus. Não quer dizer que Deus vai ficar dialogando assim com você, mas quer dizer que ele vai escutar você e no momento propício ele falará. Só que quando Deus fala, lembre-se, ele não fala com palavras, ele fala apenas com palavras, ele fala com sinais, palavras e a realidade mesmo. Né? Então o homem conversa com Deus, ele vai começar a receber graças de Deus. Isso é graça. Né? Porque a graça é aquilo que é a realidade mesmo. Ele opera, é uma coisa real, não é uma coisa de sentimento. Não é que eu estou sentindo, como os modernistas dizem. Estou sentindo Deus aqui no meu coração. O sentimento ajuda a avançar na vida espiritual, mas muitas vezes atrapalha. Tem que ter muito cuidado com o sentimento, com aquilo que nós sentimos. Porque a fé não é uma coisa que se sente. A fé é o que é. Né? A fé é o que? É a adesão da nossa razão àquilo que Deus nos revelou. Isso é fé. Né? É isto. Então, ocorra o que ocorrer. Sinto o que eu senti. Ali é o modo de eu guiar. Né? Não, estou sentindo, vamos supor, Sexta-feira Santa. Né? Eu tenho que fazer o jejum. Estou sentindo a vontade enorme assim, de comer carne. Mas assim, uma vontade tão grande de comer carne. Aquela carne meio crua, com um pouco de sangue ainda. Uma picanha, né? Malagueta, uma coisa bem temperada. Né? Um pouquinho de farofa. Aquelas farofa temperadas, já viram? Aquelas coisas bem salgadinhas. Bom, Sexta-feira Santa.
Acho que eu estou entrando demasiado nos temperos aí. Você tá imaginando. Você tá desejando a pica. Sexta-feira Santa. Aí eu pego aquele negócio, mas eu sei que pela fé eu não vou poder na sexta-feira santa. Então assim, eu sinto que minha perna trema, que eu comece a chorar, mas eu não vou comer essa carne com sanguinho e uma farofa bem temperada na sexta-feira santa. É nem no dia que eu estiver fazendo jejum. Abstinência. Então ali, a fé é o que você tem que guiar. Entende? Então a fé é aquilo. Isso é fé. Por quê? Porque muitas vezes o demônio, né, pode usar dos nossos sentimentos contra nós. Então vai ocorrer que o demônio ele use de certos sentimentos contra nós. No momento que a gente deve fazer uma coisa, vem um certo sentimento contrário e nós não sabemos nos guiar por causa que eu sinto, né, esse movimento. É normal que o sentimento faça isso. É normal que o sentimento nos ajude a avançar e que nos atrapalhe. Então esse não vai ser o critério da fé. O critério da fé vai ser aquilo. É a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo revelado, as verdades reveladas por nosso Senhor e a nossa adesão da razão naquilo que nosso Senhor revelou. Tá? Então, a vida de oração ela vai estar baseada nisso. A vida de oração, esse diálogo com Deus vai estar revelado nesta fé. Né? Nunca se pode pedir a Deus uma coisa ilícita. Eu nunca posso pedir a Deus, ó Senhor, será que o Senhor poderia me dar uma permissão hoje, sexta-feira santa, de comer uma carne cheia de sangue com farofa bem temperada? Não, você não vai pedir isso. Você é tonto, você é tonto. Olha lá, a fé diz que não. A fé diz que não é para fazer isso. Então eu não vou pedir isso. Então a sede tem que ter essa visão já de Nosso Senhor. Tem aquilo que eu converso com Nosso Senhor, mas aquilo que eu converso com o Senhor deve ser uma conversa honesta. Então Deus, Ele é o bem honesto, Ele é o Deus bem útil e o bem deleitável. São os 3 tipos de bem que existem aqui nesse mundo. Então, o bem honesto, o bem útil e o bem deleitável. O bem honesto é aquilo que não é desonesto. Então, quando o homem deseja uma coisa honesta, ele deseja um bem. Então, vamos supor, eu desejo arroz para os meus seminaristas para que eles possam sobreviver. Isso é o bem honesto. Ele é bem útil também, né? Porque assim, é útil porque vocês vão sobreviver. Então tem uma utilidade. É também deleitável, porque ao comer um arroz branco com um pouquinho de sal, eu sinto um gosto muito bom. Né? Isso normalmente tem gosto bom, arroz com sal. Né? Um pouquinho ali de cebola. Enfim, então vai ser um bem útil, deleitável e honesto. O arroz. Se não comer demasiado, se comer muito já não é honesto. Ainda que seja deleitável e talvez útil, mas não será honesto. Deus, Ele é sumamente o bem honesto, porque eu desejando Deus, Ele é o bem mesmo, é a bondade mesmo, então Ele é a própria honestidade. Ele é o bem útil, né? Ou seja, ele se faz coisa para nós, para que nós possamos sobreviver nesse mundo. Por exemplo, Ele se faz pão, né? Seu corpo ali, na espécie de pão, né? para o nosso aproveitamento espiritual, portanto, tem uma utilidade aí. Não somente nisso, em todas as coisas. Deus, Ele é bem útil. E ademais ele é bem deleitável. O que é deleitável? Aquilo que nos agrada. Né? Como mastigar, como sentir o gosto da comida. Aquilo nos deleita. Deus também é esse bem. Né? A mística é quando nós passamos do bem útil, do bem honesto, já para o bem deleitável. É aqui nessa terra ainda. Então o místico, ele começa a experimentar Deus. E começa a experimentar esta deleitação de Deus. Aqui nessa terra. Por mais árduo que seja, porque não deixa de ser árduo. Tá? E a oração, ela vai ajudar nisso. Não dá para avançar na vida da mística sem a oração e sem a negação. Deus aqui nessa vida, nós conhecemos por negação. Nós menos conhecemos Deus do que conhecemos aqui. Mas alguma coisa conhecemos. Mas para conhecer Deus precisa da negação. Né? O que é negação? A negação é negação mesmo. Enquanto mais eu nego o mundo, eu conheço a Deus. Então, vamos supor, a pessoa reza ali 2 horas por dia. Né? Essas 2 horas por dia que ela reza fielmente, vai ser as 2 horas por dia em que ela vai começar a morrer para o mundo. Lembre-se de Nosso Senhor morrer na cruz, mortificação. Então, essas 2 horas de oração que faz por dia, ela morre para o mundo, e desse morrer para o mundo, ela vai sobrevivendo para outro mundo. Então é normal que essa pessoa já vá começando a experimentar um pouquinho assim, ó, da vida mística. Mesmo que ainda não passe pelas vias, etc. Mas alguma coisinha ela experimenta. Alguma coisinha, alguma graça ela recebe de Deus. Né? Deus ele pode dar... Não sei, por exemplo, tem pessoas que têm a intuição, entre aspas, né, de saber quem vai morrer daqui a uns dias. Tem, a gente sempre vê alguém assim.
Não? Sim. Bom, se vê, né? Eu Bom, conheço uma pessoa. então assim, tem pessoas que sabem. Mas assim, e a pessoa nem é uma santa, é uma pessoa normal. Mas ela reza 2 horas por dia. Né? Ela vai lá por quê? Então Deus ela dá uma graça especial para essa pessoa, já como prêmio, né, desta oração que ela faz. Então tem pessoas que rezam 8 horas por dia. Então essa pessoa já começa a levitar assim quando reza uma missa, uma coisa assim. Então assim, Deus já dá um prêmio. Então essa pessoa já vai conhecendo, né, a Deus à medida em que ela morre para o mundo. Então Deus nesse mundo se conhece por negação. Tá claro? Então quanto mais nós negamos coisas para este mundo, mais sobrevivemos para Deus. E a oração é um meio muito eficaz. Por isso que se tem, sim. O senhor falou que Deus se comunica através da realidade mesmo. Isso, através da realidade mesmo. Como ele se manifestaria isso? De muitos modos, como se pode dizer. Uma graça que eu vejo, percebo, Deus se manifesta, Deus está Sim, falando. Deus está se manifestando ali. Por exemplo, vamos supor que você encontra uma pessoa que, não sei, você está passando por um problema, a sua mãe morreu, e você não sabe como lidar com essa situação. Aí justamente, nesse dia que você está, digamos assim, depressivo, quase morrendo, assim, querendo acabar com o mundo, com a sua vida, aí aparece uma pessoa do nada, que vai falar sobre a morte, e vai falar de um exemplo de sua mãe, de uma mãe, alguma coisa assim, entende? A Divina Providência aí, agindo. Aí você percebe, a Divina Providência agiu ali naquele momento. Então, os atributos de Deus vão fazendo-se realidade, diga. Quando eu ia para São Paulo, eu fiquei em Ponta Grossa, e eu fiquei de 11 horas até as 9 da noite, né? Uhum. E, bom, o que eu faço aqui? Eu vou no restaurante, fui no restaurante, comi, voltei. Nossa, tem muito tempo ainda, dá pra mim rezar e dá pra fazer mais coisas. Mas só que aí uma pessoa tava sentada do meu lado e do nada começou a conversar comigo. E eu conversei com essa pessoa e a gente foi sair junto lá pra igreja. É um senhorzinho já tem uma idade, só que é bem sábio, bem, né? E a gente saiu, foi na igreja polaca, ele pagou Uber. A gente foi. Hoje Uber. Imagina, se o Luan tivesse subido, eu sabia da onde era. Sequestro. Não, mas. Não, Não, Luan. Não, mas isso, eu vejo providência nisso também. E a gente tomou um lanche também, e ele pagou. Olha só. E eu voltei. Isso é providência. Voltei, Muito claro isso. eu conheci um círculo de pedreiros, né? De pessoas que estavam viajando. E a gente Parar de gravar. Até as 9 horas, na hora que ia vir o ônibus. Veio o ônibus, pronto, despedi todo mundo e foi embora. Mas eu não fiquei sozinho lá o tempo todo, né? Apareceu pessoas do nada. Ainda falaram de coisas boas. Mas Eu não esperava por isso. E você estava pensando que ia ficar só. Tipo, o que eu vou fazer agora? Não, eu vou ficar por aqui até as 9 horas. Tipo, Deus, a gente faz. Meio que a gente coloca isso pra fora como se fosse uma oração e Deus atende a gente. Nós, por exemplo, que estamos nessa história, pode ser que nós não vemos um sinal da Divina Providência, mas ele vê. Entendeu? Faz sentido pra ele. Sim, faz sentido. Entende? Então, assim, Deus, Nosso Senhor, ele vai mostrando com os sinais da Divina Providência. Né? Então, quando a gente precisa de alguma coisa, Deus, por exemplo, ele nos mostra. Uma vez, vou dar um exemplo. Eu estava precisando de um conselho, muito, assim, um conselho mesmo. Porque eu estava perturbado com certas coisas da vida espiritual. E eu precisava de um conselho, mas eu não disse pra ninguém. Eu realmente estava somente perturbado, tentando rezando ali, né? E do nada chega o Bispo Jorge, né? Aí ele fala o seguinte, e eu realmente não sabia como me livrar desse negócio, desse pensamento obsessivo que estava na minha cabeça. Quando nós não queremos uma coisa, nós simplesmente ignoramos. É exatamente isso que eu estava precisando escutar. E me serviu. Aí ele voltou, aí ele andou um pouquinho assim, aí voltou, aí falou outra coisa que eu não lembro atualmente, mas assim, que completou aquilo que ele disse. Isso, mas como é que a Divina Providência está trabalhando nisso? Justamente, nesse momento em que eu estava mais assim, nesse estado, eu estava realmente muito pesada a coisa, o pensamento obsessivo, ele não saía da minha cabeça, não sabia como se livrar. Aí o Bispo Jorge me diz uma palavrinha dessa assim. Sem saber de nada. Sem saber de nada. Oxe, ele já só chegou e falou? Só chegou e falou. Parece coisa de doido, assim, né? Aí eu lembrei da passagem que de manhã eu tinha lido o seguinte: escutai os mais velhos porque eles são mais sábios que você. Aí de repente eu estava confuso, eu estava perturbado, chega o Bispo Jorge me fala um negócio desse solto, do nada, foi vai embora. É Divina Providência? Não é? Era evidente que era Divina Providência. Entende? Não, Faz sentido, né? Na Escritura, Nosso Senhor fala que até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Exatamente. E nenhum deles cai sem que Deus permita.
Então isso é a providência de Deus. Então- Tudo que há é a providência de Deus. Quando nós vamos morrendo para o mundo, como é o religioso, nós religiosos estamos mais mortos para o mundo do que as pessoas lá fora, normalmente, nós vamos sobreviver mais para Deus. Né? E nós vamos vendo mais sinais de Deus na nossa vida, como da divina providência. Outras pessoas vão ver outros sinais de Deus, como a ternura de Deus, né? Ou como algumas perfeições de Deus. Né? Então, por exemplo, Deus se mostra eterno, né? Ele vai vendo, vai preparando certas coisas para nós, que nós vamos vendo, olha que Deus bom. Né? E Deus não é somente bom, Deus é a bondade mesmo. Então, quanto mais nós morremos para este mundo, mais vivemos para Deus. Para morrer para este mundo é necessário a vida da graça, né? E a oração e a negação. Ou seja, a negação se faz com mortificações mesmo, com um presentinho para Deus aqui, outro ali. Né? Uma obra de caridade que eu posso oferecer para o meu próximo, né? Ajudar, dar uma esmola para um pobre, né? dar um... Enfim, tem muitas maneiras de eu negar a mim mesmo, né? Para viver para Deus. Pois bem, então já é necessário esta coisa aí que nós já falamos. Tá? E não esquecer que aquela conversa, né, de cada pessoa consigo mesmo, com o tempo, deve se transformar como uma conversa com Deus. Então é exatamente isso. É literalmente isso que eu estou falando. É andar na rua, por exemplo, e você está pensando, não sei, por quê? Porque não deu certo isso hoje, não sei. E o Senhor sabe, entende? É isso é conversa com Deus. Isso é oração também. Isso existe. E Deus gosta. E não somente gosta, a gente ganha méritos fazendo isso. Olha só que interessante, né? A gente não ganha mérito nenhum conversando conosco mesmo. Mas a partir do momento que esta conversa torna uma conversa com Deus, mesmo que eu fique meio confuso assim como conversar com Deus, já é meritório. Então os santos, como São João Maria Vianney, esse pessoal da vida ativa, todos eles foram assim. Porque os santos sempre foram meio doidos, né? Quem diria que um São João Maria Vianney era meio normal? Um homem comia batata por dia, né? Vivia brigando com os demônios por aí, já era chamado de comer batata, enfim. Quem dizia que uma desse era normal? Não parecia normal, mas ele era o mais normal da face da terra. Ele é o sábio. Então, para que se avance na vida da ascese, precisa da sabedoria. A sabedoria é um dom do Espírito Santo que se relaciona com a virtude da caridade. Tá? Então, assim, quanto mais eu amo a Deus, mais sábio eu me torno. Então, muita gente, por exemplo, nunca estudou teologia. Tem muitos santos que nunca estudou teologia, né? São José de Cupertino parece que tinha um problema com teologia, né? Nos estudos. Isso. Mas ele amava profundamente a Deus. Então, quando ele falava de um tema da vida espiritual, era muito mais sublime que um teólogo que estudou 30 anos, né? Que explicava sobre os artigos. Ele era um grande místico. Ele tem fama de ser o santo voador, né? Exatamente. Então, isso é sabedoria. Então, a partir do momento em que eu amo uma coisa, muito essa coisa, eu vou começar a saber sobre ela. Então, a partir do momento que eu vou amando a Deus, desejando a Deus, fazendo isso dessa vida, eu vou começar a ser um sábio. Porque amar a Deus é amar o mesmo ser, é amar a realidade mesmo, é amar o ser dos seres. Então, se eu amo muito a Deus, estudando na teologia, eu vou saber sobre ele. Né? Então, isso aí é a virtude da sabedoria. Então, para avançar na vida da ascese, precisa essa virtude do amor. Por isso que não existe, nós não vemos por aí, muitos sábios. Porque nós nos tornamos uma religião, em certo sentido, de leis, né? de leis, regras, e deixamos de amar a Deus. Não que não se deva estudar as leis, não que não se deva estudar as regras, se deve, e é bom que se estude, aliás, é necessário que se estude. Né? Mas o que nos deve mover a esse estudo das regras, das leis da igreja, é a sabedoria, é o amor, é a caridade. Por isso São Paulo vai dizer que, mesmo que seja possível mover as montanhas, né? Mesmo que minha fé seja tão grande, mas se eu não tenho a caridade, ou seja, se eu não tenho amor, eu sou como um sino que bate e não produz som. Né? Ou seja, a virtude da caridade é a única virtude, né? Ou seja, das virtudes teologais, que vai sobreviver na outra vida. Então a fé vai morrer. Né? Depois dessa vida, a fé morre. Nós vamos passar a ver a Deus mesmo em sua essência, se formos para o céu. Né? Mas a esperança também vai morrer. Né? Mas a caridade ela permanece. Lá no céu só existe caridade. Lá no céu só existe sabedoria. Então lá no céu nós saberemos de Deus. Então o místico, né? Aquela pessoa que está na vida da ascese para a mística, ela vai começar a saborear a Deus. O que é saborear? Justamente sentir o gosto. Né? Quando eu pego um chocolate Lindt, põe na boca e eu saboreio, eu sinto gosto. Quanto mais eu sinto, né, mais eu gosto. Assim também com Deus. Quanto mais eu saboreio, mais de Deus eu começo a gostar. Mais sabedoria eu começo a adquirir. Tá claro? Uhum. É muito importante isso. Muito importante saber. Pois bem. Então, é importante saber que a vida, né, natural,
e a vida sobrenatural da alma deve andar em harmonia, né? Então nós temos a vida natural, que é realmente sentir, né, as coisas, enfim, eu sinto gosto por isso, sinto gosto por aquilo. A minha alma se relaciona com os meus sentidos, né? Mas dessa vida natural da alma, ela deve avançar para a vida sobrenatural, né? E como disse, se avança através do conhecimento, do conhecimento que se relaciona com a fé, né? Da sabedoria que se relaciona com a caridade, né? E da esperança, né? Que se relacionaria com aquele desejo de Deus. Então, é necessário isto. Tá bom? Bom, a alma que quer avançar na vida da sese, na vida espiritual, ela deve ser generosa. Deus, ele não gosta de pessoas mornas. Por isso que ele diz, seja frio ou quente, né? Porque se fores morno, eu vou aumentar-te. Pesado isso, né? Por quê? Por que ele diz isso? Porque uma pessoa fria, a pessoa assim, que realmente já está convicta ali da sua frialdade, ela está convicta por uma coisa. Não sabemos o que exatamente, mas ela está convicta porque alguma coisa está convencendo ela de ser fria daquele modo, né? Então é mais fácil tirar uma pessoa da sua frieza para levar a vida com Deus, né? Sair daquela frieza, sair daquela vida realmente aquela vida de ódio, né? Aquela vida fria com Deus. E a pessoa que está quente já está quente, né? já está ali nos graus da vida espiritual. Mas a pessoa morna, que é a pessoa indiferente, a pessoa tanto faz aqui, um pé no mundo, um pé na igreja, no domingo está na missa, no sábado está no forró, enfim, a pessoa morna, ela não sai daquilo, ela vive ali. Então, é por isso que o nosso Senhor vai dizer, né? Ou seja frio, ou seja quente, porque se fores morno, vomitar-te. Portanto, é necessário que se tenha esta generosidade. A generosidade faz que nós sejamos quentes com Deus, né? Então, por exemplo, se um superior manda limpar o chão, né? Uma pessoa generosa, não é que ela vai limpar apenas o chão. Ela vai limpar o chão e vê a pia suja, ela vai lavar os pratos também, né? Se o superior pede para rezar, fazer a preparação da missa, né, de 5 minutos, né? Uma pessoa que é generosa, ela não vai fazer apenas 5 minutos, vai fazer um pouquinho mais. Por quê? Porque a caridade não é superior a Deus, né? Então a generosidade está incluída aí nessa grandiosidade. Quem é generoso não quer dar apenas aquilo que é obrigatório para Deus, mas quer dar mais. Entende? Então, para avançar na vida sese, é necessária a generosidade. E quando se entra na vida da sese, se deve entender que a prática das virtudes não é uma opção, é uma obrigação, né? A prática das virtudes, por exemplo, paciência. Para que vai me servir a paciência? A paciência, ela se relaciona com o dom do Espírito Santo da fortaleza. Por quê? Porque uma pessoa paciente, ela vai ser forte em suportar as contrariedades da vida. Então a pessoa que é muito paciente, ela vai ser virtuosa, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu dou um tapa na cabeça do Marcos. Aí ele vai olhar para mim, né? Mesmo que tenha aquela sensação interna. Vou virar o outro rosto. Se ele for muito santo, né? Aí já virou outro rosto, como diz o Senhor. Mas se for aquela pessoa já que nem deu tapa, só fez assim, já começa assim, a explodir, assim, o sentimento já vai à flor da pele. Eu morrer. Quer dizer que ele é fraco. Ele é fraco porque ele não se controla. Então ele mostra ali a sua fraqueza. E a pessoa fraca é uma pessoa normalmente que não resiste aos pecados. Então uma pessoa paciente é uma pessoa mais forte. Uma pessoa que se relaciona, é uma pessoa virtuosa realmente. Então, na paciência que nós vamos estar passando por aqueles momentos difíceis da vida, por exemplo, momento de tristeza, né? Vem a tristeza é normal, gente. Mesmo com o santo. A tristeza vem, aí a diferença do santo para uma pessoa impaciente é o seguinte: o impaciente, vamos supor que o impaciente é católico, vai lá, está praticando a religião, etc., bonitinho. Aí o santo também é católico, evidentemente, senão não seria santo. Aí vem a tristeza, tanto pro católico ali, que é impaciente, e vem a tristeza pro santo. Pro impaciente vai acontecer o seguinte: não, estou muito triste, eu vou procurar o mundo aí, vou beber uma cerveja, vou encher a cara, né, e vou cair no bar. Aí a pessoa vai lá, peca, né? Aí a pessoa peca, acaba desistindo da religião, porque a religião me deixa triste, tem muito trabalho, e fica feliz. Aí fica infeliz, aí a pessoa se desanda, né? Olha o que causou a impaciência. Não é que ele foi somente impaciente, mas causou toda uma série de coisas, né, que levou à mesma apostasia. O paciente não. Chega a tristeza, aí o paciente diz: bom, é só um momento, né? Daqui a pouco passa. Porque realmente a tristeza nunca vem para ficar.
Ela simplesmente vem, né, fica um E a dor pouquinho é ali. necessária, né? É Assim como os necessário. outros sentimentos. Exatamente. Então vem ali, fica um pouquinho e vai embora. Eu sei que a maior parte do tempo é felicidade, então, né? Um momento de tristeza, mas a maior parte do tempo mais é felicidade, né? Mais é contentação, então é só uma coisinha, vai passar logo. Exato. Então vem a tristeza, o paciente, né, vê que aquilo é normal, né? Fica triste, evidentemente, porque não é um robô, mas ele sabe que aquilo vai passar. E passa. E passa e vai embora mesmo. Quantas vezes nós não estamos tristes, né? Ou estamos impacientes, ou enfim, acontece alguma coisa que a gente fica mal, né? Mas a gente diz, não, peraí, daqui a pouco passa. Eu espero que vocês façam isso também. Mas eu, por exemplo, me percebi isso muito recentemente. Nunca tinha percebido que era jogada do demônio. Então as pessoas caem logo na jogada do demônio. Que é de deixar a impaciência, né, invadir o seu ser e se desesperarem, fazer coisas assim que não convém fazer. Né? Ou comer muito, ou ir para um bar para encher a cara, enfim. Mas o paciente não. Então, a partir que o paciente ele vai suportando aquilo, ele vai ganhando mais fortaleza para ir contra a sua má vontade, né? Que a má vontade que leva ao pecado, para usar da boa vontade. Então, quanto mais ele vai usando aquilo, mais força ele vai ter para vencer o pecado mortal. Né? Então, assim, as pessoas vão vencer o pecado mortal. Mas, uma pessoa que já está avançando na vida espiritual, o pecado mortal para ela já não é uma coisa assim que, digamos assim, não que seja importante, sempre importante, vencer o pecado mortal. E sempre as pessoas vão ter tentação. Mas já não é mais o foco dela. O foco dela já venceu as imperfeições, os pecados veniais. Já venceu não sei, as coisas mesmo que não se fazem, uma impaciência, né? Vencer uma falta de generosidade, né? Vencer uma vaidade que tem algumas vezes que pentear o cabelo muito assim, passar 2 minutos no espelho penteando o cabelo, né? Ela já vai querer vencer aquilo. Né? Enfim, vai vencer essas coisinhas, essas imperfeições. Tá? Por quê? Porque ela já praticou tanta paciência, que o pecado mortal para ela, quando vem ela já sabe que aquilo é pecado. Né? Ela vai fazer ali o seu modo de... Vai ter paciência durante a tentação, vai passar. Isso, vai passar. Ela sabe que vai passar, não se desespera. Mas isso é o quê? Isso é um caminho, não é uma coisa que se alcança do dia para a noite. Uhum. Né? Mas para poder alcançar, precisa primeiro ter a consciência disso. Né? Então, se a pessoa tem consciência disso, já é um começo. O que acontece é o seguinte, que as pessoas hoje em dia já não têm mais consciência disso. Né? Quantas vezes nessas congregações tradicionais já ouvi falar, não, porque os homens já não conseguem viver mais de 3 meses sem um pecado mortal. Eu esqueci de um padre, eu me assustei, né? na época, porque... Como assim? Né? Porque o que muda, o antes e o hoje? Não temos a mesma biologia? Não temos a mesma alma racional? Então tem alguma coisa de errado nessa explicação. Correto? Bom... Então, as pessoas, por quê? Mas justamente porque as pessoas não praticam mais a oração profunda, a negação de si mesmo, que é a mortificação, né? E já perderam o conceito, esse conceito assim enorme, né, de Deus. Esse conceito tem que fazer uma virtude. Entende? Tem um pregador lá da Renovação que falava que um justo peca 7 vezes por dia. Então, se você peca mais de 10 vezes, mais de 7 vezes, você não é justo. Não é justo. Só 7 vezes. É literal, na Bíblia. né? Como diz na Sagrada Escritura. Tem que ser só 7. Falta de lógica. De teologia. Engraçado. Então, assim... Então, aquela pessoa que está na SES, né, nesse momento, então, ela vai saber disso. Então, ela vai praticar. A temperança é o que vai, por exemplo, ajudar na virtude da castidade. Uma pessoa que é temperante é uma pessoa normalmente casta. Né? O que é temperança? A temperança é você comer ali o tanto correto, né, ou até menos, né, quando necessário. É também falar menos quando necessário, isso é uma temperança. Né? É se divertir menos do que o necessário, isso é uma temperança. Tudo isso é temperança. Tá? A temperança não está relacionada somente ao comer. O comer é simplesmente uma dos aspectos da temperança. Mas todas as outras coisas também entram na temperança. Né? Se divertir, vamos supor, vou pra praia. Dia de passeio, vamos pra praia. Aí a pessoa tem o direito de ficar o dia inteiro na praia. Mas por temperança, porque ela quer rezar um pouquinho mais, vai ficar ali 1 hora. Né? Depois vai embora, vai rezar. A vontade de passar o dia todo lá. Exatamente. Porque é uma coisa agradável, uma coisa que chama atenção, uma coisa que chama o prazer do corpo. Uma pessoa temperante, ela vai falar, não, vamos lá, vamos ficar 1 hora. Né?
Ou não vamos mesmo, imagina, os pais do deserto. Eles eram a temperança assim, no nível hard, né, da coisa. Então, a temperança ajuda a castidade. A temperança é tudo isso, tá? Não é somente na comida. Então, eu tenho possibilidade de conversar com meu colega, com meu amiguinho, né? Tenho 3 horas de tempo livre, vou dedicar todas as 3 horas com o meu amiguinho. Uma pessoa temperante, ela vai lá e fica meia hora, 20 minutos. Né? Ela se desculpa ali, olha, desculpa, agora tenho que fazer outras coisas mais importantes. É porque ela sabe que tempo não é dinheiro, mas é graça. Né? É aumenta a luz agora no céu. Né? Uma pessoa temperante, ela vai para uma viagem, ela não vai, não sei, aproveitar toda a viagem. Ela vai renunciar-se um pouquinho ali, porque ela sabe que a vida depois vai voltar a mesma coisa e ela vai ter que voltar para a realidade dela. Sim. Então a temperança entra em todos esses aspectos, em tudo. Né? A pessoa temperante não vai lá e compra um sapato de R$1.000. Vai lá e vê que um sapato de 200 serve tanto quanto um de 1.000. Mas isso não estaria relacionado à prudência? Mas A temperança também. Tudo está relacionado. Veja que Deus é simples. Deus não é complexo. Deus não é composto. Não é um robô, né? É que nós somos compostos, né? Nós vemos as coisas separadas. Em Deus, tudo faz sentido. Ele é um absoluto. Entende? Então a temperança, ela vai se relacionar com a virtude da prudência. Né? A virtude da prudência vai se relacionar com a virtude da justiça. Mas em Deus, a justiça, a temperança, a prudência é uma coisa só. É difícil de entender, não é? É um pouco. Pois é. Pra mim já é evidente isso. Mas eu sei que é difícil. Mas tudo se relaciona. Por quê? Porque Deus, ele é o ser, correto? Ele é o ser. Mas Deus é um, não é dois. Mas Deus, ele é a completude do ser. Sim. Ora, mas se ele é o ser, ele não é os seres. Ele é o ser, ele é o ser. Portanto, ele é simples. Sim. Se ele fosse complexo ou composto, a gente falava que ele era os seres. Então, em Deus, a prudência seria uma coisa, a justiça seria outra, mas não é. Em Deus é tudo uma só. Ah, eu entendi. Entendeu? Entendi. Olha só, graças a Deus. Então, no caso, o exercício da temperança, ou seja, eu estou apto a exercer a temperança, logo, quando vi uma ocasião que me exige mais temperança, então eu vou estar habituado a exercer a temperança, então eu vou me lidar melhor com essa situação. Isso, exatamente. Então a gente vai lutando contra nós mesmos, é uma luta, viu? É uma coisa assim que a gente vai trabalhando do dia a dia, não é uma coisa do dia pra noite. Isso é ascese. Isso é ascese, tudo isso é ascese. Tá? Então a ascese não está relacionada apenas com comer. As pessoas pensam que a pessoa não come o dia inteiro e já é uma santa, não é. A pessoa pode fazer o jejum que for fazer, mas se for um fariseu, aquele fariseu que estava rezando lá no templo, que faz que era, só pros... Isso, que ainda julga os outros, né? Olha, eu não sou como esse publicano aí, que não jejua, que não faz penitência, né? Eu faço jejum todos os dias da semana, não falou isso, evidentemente, então já está chegando. Mas eu faço jejum todos os dias da semana, e eu sou santo, e esse é um pecador. E qual foi a oração que agradou mais a Deus? A do publicano, que se conheceu um pecador, né? Olha, assim, eu sou apenas um pecador, tenha piedade de mim. Do que aquela oração do fariseu, que jejuava todos os dias por semana, que eu estou exagerando evidentemente. A oração que agradou a Deus foi a do publicano. Agora imagine, se essa pessoa que jejuava 7 vezes por semana, faz uma mesma oração do publicano, quanto mais agradável ainda seria que somente do publicano. Entendeu a lógica, né? Entendi. Eu digo, agora imagine, este jejum do fariseu, que fazia os jejuns dele. Agora imagine, se este fariseu, fazendo os jejuns dele, tivesse a mesma oração do publicano, quanto mais agradável seria. Que somente... Só faltava humildade nele. Exatamente. Então tudo isso, né, deve-se fazer com o espírito de humildade, sabendo que nós somos pó. E Deus é o ser mesmo, por excelência. Né? Então, lembra-te, homem, tu és pó, e ao pó tens de voltar. Pois bem, isto é a ascese. A ascese é esta prática das virtudes, tanto teologais quanto morais. Né? Ali, tanto a justiça, prudência, temperança, né? Ali a virtude da fé, da esperança, da caridade. Então, eu percebi que há meio que um obstáculo, né, no exercício disso, que é o respeito humano. Isso, respeito humano. O respeito humano, mas não em relação a pessoas, a nós mesmos. Dentro da gente mesmo tem um ser que a gente sente uma vergonha. Isso, exato. Exercer o que Deus pede. Que Deus manda, aliás. Nossa, cara, isso fez muito sentido agora. Mas é isso mesmo, exatamente isso. Então nós temos que vencer este homem velho. Por isso que nosso Senhor diz que quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Então quando nós nascemos da carne e não nascemos do Espírito, ainda nós não praticamos o acesso. Mas quando nós nascemos do Espírito, a gente já quer
praticar aquilo que é do Espírito. Então a gente começa a ser guiados por aquilo que é racional, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é espiritual. Tá? Isso é muito importante. Pois bem, agora vamos para a mística, para terminarmos. Passou 1 hora, olha só como passou rápido. Bom, pra mim passou rápido falando muito todo. Pra você já deve passar 10 horas aí. Eu já vou estar falando aí. Bom, então, quando a pessoa faz este caminho de ascese, este caminho de ascese chama-se purificação ativa. Tá? É o primeiro passo da ascese. É a purificação ativa, que é a pessoa mesmo que vai se purificando, né? Vai vendo ali onde está seus erros. Isso. E trabalhando também na intenção. Né? Ela tem que deixar de fazer as coisas com a intenção de fazer para os outros, para mostrar para o próximo, mas para fazer para Deus. Né? Então é para Deus que ela faz. Não é que o próximo não possa olhar. Naturalmente o próximo vai olhar. E muitas vezes não te perguntar. Mas a tua intenção, a intenção da pessoa que está fazendo esse exercício, não deve ser para que o próximo veja, mas que para agradar a Deus. Essa deve ser a intenção dele, dessa pessoa. Entende? Por isso que tem que ter muito cuidado com as penitências indiscretas. E por quê? Porque não é porque uma outra pessoa não pode ver o que você está fazendo. Pode. Mas se você já começa diretamente nas penitências indiscretas, é um sinal de que você já está começando para que outra pessoa veja. Né? Então, assim, para começar a comer ascese, comece primeiro naquelas penitências discretas. Né? É o aceitar a reclamação do superior, é aceitar uma acusação injusta contra você. Entende? Então, assim, você vai vendo, se você for praticando isso, que a sua intenção está indo para Deus. Aí então sim, você vê que já tem calibre para passar para as penitências indiscretas, como uma flagelação, como a disciplina, como um jejum o dia inteiro, entende? Não que as outras pessoas não vão ver, normalmente pode ver. Ademais, se você vive na comunidade, é normal que se veja. Né? Mas você já vai saber que você não está fazendo por isso, né? Para que as pessoas te vejam, mas é para Deus. Então a intenção sempre tem que estar direcionada para Deus, sempre. Tá? Então, a prudência ela nos pede isso, que vá subindo de degraus. Porque se sobe uma escada lá do último degrau já, né, normalmente cai. É o que acontece. Então sempre vai tendo que fazer este grau. Né? Não pode avançar de uma vez só. Tá. Então quando a pessoa fez a purificação ativa, que é esse trabalho da pessoa mesmo, ela entra para a purificação passiva. Aqui outra coisa mais interessante. Eu espero não demorar mais de 30 minutos para terminar a aula, tá bom? Então, na purificação passiva, acontece o que? Deus, nosso Senhor, que é a bondade mesmo, o amor dele que nos ama e eterno, e ele quer nosso bem, ele percebe que a alma está fazendo o trabalho dela. Né? Ele vai lá, ele vê a alma fazendo o trabalho dela, tem algumas almas que demoram mais anos, tem outras que demoram menos anos. Mas, ao momento que ele percebe aquilo, ele mesmo começa a trabalhar na alma ativamente. Então chama-se uma purificação passiva porque já não é a alma que está fazendo. É Deus que envia uma espécie ali de seu ser e faz que a alma comece a ser purificada pelo ser de Deus. Então na purificação passiva, que é quando se entra na via iluminativa, né, que chama-se ascese, né, da ascese para a mística, esta alma já vai recebendo certas luzes. Opa, eu vi um sinal da providência aqui. Eu vi um sinal da bondade de Deus ali. Parece que Nosso Senhor me falou alguma coisa aqui, num sonho, alguma coisa assim. Ela vai percebendo que alguma coisa está mudando. Então ela começa a receber certas luzes. Pum. Mas também pode averiguar não sei, vou ir no psicólogo, pode ser coisa da minha cabeça também. Não pode ser só se eu colocar apenas no miticismo. Se você fez o caminho de ascese, não. Se você fez o caminho de ascese, inclusive um psicólogo vai te danar. Porque o psicólogo vai mandar você fazer outra coisa. Esquece esse Deus aí. Mas não fala nesse sentido de ver as coisas assim, mas tipo de perceber. Isso, perceber mesmo, é a realidade. A realidade. Isso. Não é uma coisa de sentimento, não é? Não é você ver aqui apareceu um anjo aqui. Não é isso? Nesse sentido. Bom, pode ser, mas pode ser, mas não é assim. Inclusive tem regras para essas coisas, como analisar. E é isso que eu vou tentar explicar aqui. Então a pessoa entra na purificação passiva. Aí ela primeiro vai perceber as luzes, porque Deus ele quer que a pessoa perceba a sua bondade primeiro. Então Deus vai mandar uma certa consolação, uma certa... Só que para passar para a purificação ativa, necessariamente a alma deve passar por uma prova. Entre a purificação ativa para a purificação passiva. Então vai ser um momento que ela vai entrar com uma amargura, uma amargura mesmo, uma coisa assim que não tem explicação. É algo que a alma fica seca.
Não sinto mais nada. Não tenho gosto pela oração, não tenho gosto pela coisa do mundo tampouco, não tenho gosto para nada, e não, simplesmente fica seca. É como fica uma erva, uma espécie de vegetal. Então, se a alma passa por essa prova, que é o momento em que ela tem que avançar para a fase espiritual, que ela fica seca, o Senhor não manda nenhuma consolação, mas ela permanece firme, sem pecar. Ela vai lá, pede a Deus, olha, Senhor, Mas ela não sente tentações também? Pra pecar? Pode sentir, mas ela está seca, mas ela não vai cair na tentação. Entende? Ela fica seca mesmo, ela simplesmente... Porque ela já se auto... Isso, né? ela se condicionou a não... Exatamente. Não cair nisso. Então ela passar por essa prova em que não vai receber nenhuma consolação de Deus, fica seca. Pode passar por tentações, normalmente, mas ela não vai querer cair. E ela já está acostumada a resistir a isso. E neste momento que ela passa por essa secura, e ela não desiste, não volta para trás, porque o normal é que a alma passa por essa secura e volta para trás. Sempre acontece isso, sempre. Estamos sem ninguém avançar, porque na hora que a alma passa por essa secura, ela começa a voltar. Ai não, peraí, deu errado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, acho que eu não doce. Não pode. Chegou esse momento de secura, a alma deve aguentar firme. Aconteça o que acontecer, eu vou guiar o que está dizendo pela fé. Essa secura pode durar 1 ano. Essa secura pode durar 2 dias. Essa secura pode durar 2 horas. Para Deus, ele pode dar... Santa Teresinha passou uns 15 anos assim, né? Foi Santa Teresinha ou Santa Teresa? Santa Teresa. Então, a secura dela foi bastante... Terrível. São João da Cruz escreve como a noite escura. Então a alma passa por essa secura. Quando a alma passa por essa secura, ela passa bem, aí Nosso Senhor ele começa a enviar uma purificação, que é como se fosse uma espécie de um ser, um anjo, que começa tem muitas coisas nessa purificação. Acontece muitas coisas. Acontece, por exemplo, que a alma começa a ver uma luz. Ela fecha os olhos e começa a ver uma luz escura assim, né? O que chama-se a profundidade de Deus. Então ela vai começar a sair daquela meditação que ela fazia com livros e passa a uma contemplação, ou seja, de Deus. Só que com essa contemplação, com essa luz escura, vem outras coisas, né? A alma, por exemplo, começa a sentir umas garras assim, de umas coisas atravessando sua pele. A leitura fica uma coisa difícil a fazer. A alma fica lenta, fica lerda. Por quê? Porque vai começando ali o seu processo de purificação. Ela começa o que é o purgatório. Só que ela não faz purgatório na outra vida. Ela começa a fazer aqui. Então Deus, ele vendo que a alma já está purgando-se a si mesmo, ele vai lá e ele mesmo purifica a alma. Então vai ser um momento assim, muito difícil da vida da pessoa. É muito difícil, mas muito belo também. É uma coisa muito bela, muito agradável. E começa, por exemplo, a receber locuções de anjos. Então não é que o anjo vai aparecer assim de uma forma, não é que vem um anjinho de asinha, ele fica batendo asinha lá com a coroa branca na cabeça dele e aparece você falando, não. Vem as locuções, que é um modo de Deus comunicar com a pessoa. A pessoa, por exemplo, vai dormir. Aí, entre o sono e o acordar, vem um ser que você vai saber que é uma coisa não é da sua cabeça, vem uma espécie de ser, e começa a narrar algumas coisas na sua cabeça. Olha, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo, né? E uma voz bem neutra, assim. Uma coisa bem interessante. Também vem outras comunicações, são as comunicações substanciais. Uma ideia, assim, que vem do nada, vai aparecer, vai surgir. Cachorro fininho. Vem as tentações do demônio. O demônio também aparece ali com todo o seu ser. Nossa. Vai te tentar, vai provar a tua fé. Então parece tudo, mas assim, tudo muito bonito. Mas isso já depois de um tempo que começou a purificação passiva. Isso. Depois de um tempo. Depois de um tempo assim, é um tempo bem rápido, entendeu? É uma coisa. Mas como que procede o início da purificação passiva? Então, a alma já não está mais na purificação ativa, mas... Normalmente sai da secura, aí passa para um certo consolo novamente. Não, mas a secura vem quando termina a purificação ativa. É entre uma coisa e outra. Sim. Aí vem a secura. Hã? Eu disse que a secura vem depois, entre a purificação ativa e a passiva. Uhum. Entende? É entre. Ah, sim. Então a alma vai saber quando está entrando nessa via, né? Normalmente não sabe. Não sabe? Não, porque vem a secura primeiro. Ela tem que passar pela secura. Aí ela vai pensar, muitas vezes a alma pensa que a secura é como se Deus tivesse abandonado ela e ela mesma desiste e volta para trás. É o que acontece normalmente. Entendeu? É uma tentação. É como se fosse uma tentação. Essa é a secura. Então ela deve passar pela tentação. Quando ela passa por essa tentação, normalmente longa, e ela avança, ela consegue avançar nisso, aí então vem a purificação passiva. Então, é na purificação passiva que entra na via contemplativa. Entende?
Ah, sim. Então ela começa a sentir os consolos novamente, mas com os consolos vem as provas. Então assim, elas recebem uma tentação sobrenatural. Sobrenatural. A tentação que ela recebe é o próprio demônio que está fazendo ali imperceptivelmente. Né? Mas ao contrário vem muita graça. Muita graça, assim, uma graça tão grande, tão grande, tão grande, que ela parece que a tentação tem que estar ali mesmo, é uma seita, entendeu? E as graças de Deus vai empurrando. Então, por isso que acontece, por exemplo, de certos santos se jogarem em espinhos. Eu não sei se você já viu a história de uns santos que... São Bento jogou nos espinhos. São Bento, né? Outros santos também, por causa da castidade, que quando vai entrando nesse período, eles vão lá e se jogam nos espinhos. São Francisco jogou nas brasas, né? Isso. Caralho. E acontece isso. Na neve também, num balde de água Tem outros que ficaram aí no rio a noite inteira. Sim, é gelado. Mas você vê, o negócio é profundo. Entende? Mas vão lá, acontece isso. Entendi. A tentação é tão grande que tem que fazer isso pra... Não é que tem, é que eles não viram um modo de sair daquilo. Mas tem outro jeito. Sim. Entendeu? Tipo, São Tantão que pegava... São Tantão pegava umas pedras e batia nos peitos. Ficava tudo... Então. Mas tem outro jeito. A tentação dele era a tentação de querer voltar pra Roma, aquela cidade cheia de prazer e tudo mais. A tentação dele. Exato. Ele então, pega as pedras e se flagela com as pedras. Mas com as tentações vem as graças de vencer todas elas. Então você vai ver os santos, né, que fazem coisas grandiosas, assim, enormes, e que dormem 1 hora por dia. Por quê? Porque ele já está passando por esse purgatório. É o purgatório que ele está passando. Então é uma coisa que ele mesmo se oferece a Deus. Normalmente Deus pede permissão para fazer isso. Deus nunca obriga a alma a fazer isso. Vamos supor, a alma entrou para a via purgativa, passiva, para a via contemplativa. E a alma quer desistir, ela desiste. Deus respeita. Mas normalmente a pessoa que entra para a via contemplativa não vai querer desistir. Por quê? Porque ela passou a vida inteira tentando entrar na via contemplativa, ou seja, tentando experimentar Deus. Aí justamente que ela chega ali e vai querer desistir, não. Normalmente não acontece isso. Tá? Então, assim, se Deus já prevê que a alma vai querer desistir no futuro, ou vai fazer alguma coisa errada, ela simplesmente não vai entrar. Não que ela fique, por exemplo, impossibilitada de pecar. Ela tem toda assim, ela tem mais tentação para pecar que qualquer pessoa. Mas o que ela vê é tão grande, tão belo, tão sublime, que ela não vai querer voltar. Né? Mas pode ocorrer tentação para essas almas. E ocorre de fato. Né? Assim, não se tem notícia que a alma voltaram. Não se tem. Mas ela não fica impecável. Ela fica tão pecável quanto qualquer alma que está aí fora. Mas pode acontecer também, né? De eu, por exemplo, praticar só a César e não passar disso, não chegar num ponto místico. E eu conseguir... Então, normalmente, quem passa pela Sese, nem que seja já nem que seja os 3 dias da vida, passa pela via contemplativa. Contemplativa? Nem que seja os 3 dias. É que a via contemplativa, normalmente, dizem, por exemplo, os autores, como o padre... Esqueci o nome do padre. Garrigou, né? Não, um outro. Enfim, um outro que escreveu sobre a Tanqueray. O padre Tanqueray, ele diz que a via contemplativa é uma coisa muito rápida. É algo assim, algo de 2 dias, 3 dias. Aí você passa pela contemplativa e vai para, passa para outra vida. Então, normalmente, assim, quem faz o caminho de ascese passa pela via contemplativa, muito rápido. Só que tem certas almas especiais que chegam à via contemplativa e Deus, né, pede para que elas ofereçam a sua vida em sofrimento. Então elas vão passar apenas 2 dias, como acontece normalmente. Elas vão passar uma vida inteira nessa purificação. Por isso que São Francisco de Assis foi lá e recebeu as chagas. Né? Acho que o Padre Pio recebeu as chagas também. O Padre Pio ofereceu a vida dele em sofrimento. Quando entrou um anjo pediu para ele oferecer, ele foi lá, ofereceu e ficou a vida dele em sofrimento. Entende? Essas almas que estão contemplativas estão sofrendo. Mas o sofrimento delas é tão bom para elas que elas não veem um outro motivo de viver que não seja sofrendo mesmo. Né? Então, normalmente sai da via contemplativa. Na via contemplativa pode ocorrer muitas coisas. Pode ocorrer, Nosso Senhor pode aparecer para elas. O demônio pode aparecer para elas. O demônio pode bater nelas, vai fazer qualquer coisa nelas. Nossa Senhora pode aparecer para eles. Né? Eles conversam com os anjos, com o anjo da guarda. Outras coisas podem acontecer na vida deles. Né? Enfim, pode acontecer muitas coisas. Mas também tem muita prova que eles fazem. É uma cruz que eles estão carregando a todo momento. Essas almas nunca estão sossegadas normalmente. Elas estão sempre em algum problema. Elas têm que se envolver em alguma coisa. São procuradores de problema. Você vê lá um São Felipe Neri, ele ia até para salvar almas e ir nos piores lugares para pegar as almas. Né?
E são pessoas que não têm medo de outras pessoas, de homens, não têm respeito humano. Entende? Elas fazem aquilo que é certo porque é certo, elas querem agradar a Deus. Então elas ficam nessa purificação direta. Então é muito normal que alguns santos, por exemplo, como Santa Teresa, né, possa ser cura. Por quê? Porque Deus chama ela para um grau de vida muito, muito perfeito. Né? Por quê? Porque ela pode ser instrumento para salvar almas. Então você tem os escritos de Santa Teresa, né? Ela foi instrumento para pessoas que chegam nessas vias. Né? São João da Cruz também. São Francisco de Assis, evidentemente. Né? Põe instrumentos. Mas tem outras pessoas que não vão ser instrumento, nós não sabemos. Né? Então o que ele faz? Ele já premia a pessoa indo para a via unitiva de uma vez logo. A via unitiva é aquela via onde os olhos vê aquilo que não se vê. O coração é aquilo que diz São Paulo, é o céu mesmo. É a vida de Deus, é ver Deus em sua essência. Esse é o objetivo da vida do homem, se unir a Deus. É a alma que se une a Deus. Mas muitas pessoas oferecem a vida em sofrimento, né, e ficam na via contemplativa por anos. Assim eu creio que ocorreu com o Padre Pio. Com o Padre Pio, com São Francisco de Assis, talvez ele chegou já na via unitiva, mas voltou. Pode acontecer isso. Santo Tomás de Aquino certamente chegou na via unitiva, porque ele descreveu assim a realidade de um modo tão perfeito, tão bonito, né, que é impossível que ele não tivesse visto alguma coisa. Na via unitiva, né? Isso, mas voltou. Só que assim, as pessoas que chegam na via unitiva e voltam pra cá, sofrem muito mais que o pessoal da via contemplativa. Não, mas na via unitiva significa que ele foi até o céu? Eu não sei. Porque São Paulo ele escreve isso. Ele foi até não sei quanta camada do céu. Exatamente. Parece que a via unitiva é isso mesmo, é ver Deus em sua essência. E é isso, mas quem vê Deus em sua essência já está morto. Esse é o mistério, entendeu? Sim. Quem vê Deus morre. Por isso que ele diz. O homem que vê Deus, a face de Deus morre. Isso, morre. Deus mesmo disse Padre João falando. Mas Deus mesmo disse isso. Né? Ninguém me viu. Para me ver, tem que morrer. Então parece que essas pessoas veem Deus em sua essência, tem um momento ali de morte, alguma coisa assim, e se volta. Então essas pessoas que já viram Deus, que já viu que é algo assim tão sublime, tão bom, tão agradável, e volta para cá é como se fosse um grande sofrimento. Sim. Assim, só a ausência de Deus em sua essência já é um sofrimento, que elas sabem que estão perdendo lá. Não tanto que estão esperando. Ou não. Nossa, ver Deus na essência realmente São Tomás de Aquino. Porque ele descreve as coisas de uma maneira tão clara, tão perfeita, né? Que tipo, ele realmente viu Deus em sua essência, né? Deus é a própria realidade, né? Então, assim, é realmente algo a desejar, é algo que nós cristãos devemos desejar todos os dias da nossa vida, porque passar por essas experiências místicas, não. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Só desse modo é que se pode avançar nas vias das casas espirituais. E digo uma coisa, só dá para avançar nestas vias se tiver a fé integral, se tiver a caridade perfeita, ou pelo menos desejar a caridade perfeita, para poder passar até a via unitiva, assim, daqui para lá, sem passar por purgatório. O normal do homem não é como ele vai para o purgatório quando morre. O normal do homem é que se une a Deus. A alma, se vai para o purgatório, ela fica inquieta. Ela não é o natural dela. Entende? Então o normal não é ir para o purgatório. Ninguém pode desejar ir para o purgatório. O normal do homem é desejar ir a Deus diretamente. Então é esse desejo que vai fazer ele avançar. O purgatório é um sofrimento assim, muito maior que aqui. Por mais que a pessoa sofra nesse mundo, lá no purgatório, sofre muito mais. O pior, o sofrimento aqui ainda tem deleites, né? As consolações divinas, etc. Lá não tem. E outra, aqui a gente ganha mérito. Faz uma luz da glória grande no céu, por toda a eternidade, imagina. É como se fosse um presidente dos Estados Unidos por toda a eternidade, nunca acaba de ser presidente dos Estados Unidos. Mais que um presidente, então. mil vezes mais que... Não, é infinitamente. Infinitamente mais. Entende? Então assim, aqui você ganha méritos, sofre menos, né, e ainda ganha as consolações. É melhor sofrer aqui. É melhor pegar, porque lá na outra vida o sofrimento é maior, não tem méritos, e você ainda vai depender de umas pessoas sem generosidade, como somos nós, para tirarem elas de lá. Elas não podem tirar elas mesmas de lá. Tá? Então vamos pensando aí, a gente pode como agradar a Deus, nosso Senhor, para que nós não... Tem que ter a fé integral, né? Tem fé integral. Tomar uma atitude dessa. Porque se você tomar uma atitude dessa, diante dos homens, você é um doido. Mas é verdade. Fazer isso. Eu sempre pergunto, existe isso hoje na igreja ainda? Tem. Tem ainda hoje na igreja. Mas aonde? Lá no modernismo? Não, na igreja. Onde nós estamos. Sobre aquelas experiências das pessoas de, como é que se chama? EQM, experiência de quase morte. As pessoas dizem que morreu
Aí que alguns relatos que viu um túnel, viu Jesus Cristo, aí depois voltou à vida. Tipo Não sei. o testemunho da Glória Polo. O senhor já Glória viu? Pode ser que aqueles quase morreram e viram alguma coisa lá. Deus, Nosso Senhor pode trabalhar desse modo, mas o normal é isso aqui. Entendeu? Mas não quer dizer que não haja exceções. Glória Polo foi para SCC, né? Não, a Glória Polo, ela era mulher do mundo, né? Ela foi atingida por um raio, ela morreu e ela teve toda a visão do céu, Se ela depois do morreu é purgatório. porque ela deve ter tido essa visão mesmo, entendeu? do purgatório. Ela foi condenada ao inferno, o Senhor condenou ela, fez o julgamento dela, tudo. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela voltava também, Isso. ela via o corpo dela lá, a alma dela entrava no corpo, era muito difícil da alma entrar no corpo, depois voltava de novo para outra vida. Foi assim. Enfim. Então, assim, na sociedade do Espírito Santo, o que nós estamos buscando? Estamos buscando não somente praticar a ascese, senão ensinar também. Então, assim, que nós sejamos um exemplo para o próximo. Mas o exemplo não é um exemplo de palavra, é um exemplo de boca. É um exemplo de vida. O Senhor foi o exemplo maior. Que nós sejamos o exemplo que participa desse exemplo de Cristo. Tá bom? Então, esse é o nosso foco. Nosso foco não é brigar na internet, nosso foco não é acusar ninguém disso, daquilo, nada disso. Não é falar mal da vida de ninguém. Nosso foco é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Guardando a fé integral. Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Constância. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Se quiser pegar esse áudio, pode fazer. Porque eu não falei nada de particular. Então, vocês... Que horas vão no purgatório? Às 5, pode ser? Sim, pode. Não quiser.